Olá, tudo bem? Meu nome é Sandra Gulino, designer, e vamos começar mais um Qual é a História? Segundo episódio dessa série de vídeos que eu vou fazer. Todas as peças que eu faço têm uma história por trás, tem um processo de criação, boa parte das peças. Tem um processo de criação, um processo de estudos, de protótipos, para saber se ela vai funcionar, e depois a produção. Sempre preocupada em atender. Esse tempo todo eu faço um estudo e é sempre uma troca com o cliente, como qualquer produto que eu faria como designer de produto e designer de programação visual. Então eu estou sempre preocupada com o visual da peça, com o produto final, como esse produto vai ser embalado, se ele vai precisar ser embalado, se é um brinde, seja um presente, enfim. Eu me preocupo com isso tudo. Então, essa série de histórias são para eu contar em algumas peças que foram assim muito importantes e que eu fiquei muito feliz por todo o processo. As coisas não acontecem no estalar de dedos, né? Como a gente sabe. E como eu me especializei com papel, com a técnica do origami, eu tento sempre adequar para o origami. Não sou purista de ter que evitar um corte, uma cola, não sou, mas o produto, eu sempre fico preocupada com o produto final, né? Então hoje nós vamos falar sobre cubos, jogos de cubos. Esse cubo aqui tem cola nenhuma, é só dobra e encaixe. Para vocês verem esses dois aqui, ó, cada um de um tamanho, ok? Ele tem movimento. A gente já viu isso, a gente já conhece que é muito visto de madeira, né? Mas esse daqui é só papel. Aí vocês vão perguntar como é que você faz com uma tira de papel, porque aqui tem 4,5 metros. Aqui tem 3 metros. Isso é feito com tiras de papel, esse azul e esse amarelo, tá? Com uma tira. Aí vocês vão me falar como é que eu consigo isso, né? Esse amarelo, todos dois são as pessoas mais experientes, como eu. Conhecemos, os mais novos não sabem o que é isso, mas existia uma coisa chamada Telex. E isso era a fita do Telex. Essa azul é alemã. Na Alemanha usava o amarelo, o azul e o preto. Não me pergunte como, mas enfim. Mas era feita com essas cores. O preto que eu tinha, não encontrei. Então é feito com essas tiras de papel. Esse jogo de cubos eu aprendi em 1999, quando eu fui para uma convenção da Itália. Foi desesperador, porque eu tinha um rapaz alemão ensinando em alemão e lógico que só de olhar, mas ele dava umas voltas na mão que eu não conseguia. Eu estava com um casal amigo, Paulo Mulatinho e Zilks Tireda, e o Mulatinho virou para mim e falou assim: não, quando a gente voltar para casa na Alemanha, a gente te ensina com mais calma. Eu falei, beleza. E assim, quando a gente voltou, Zilk trabalhando, não tinha tempo. Ela só teve tempo no sábado e domingo eu vinha embora para o Brasil. E durante o sábado ela me ensinou. Lógico que a gente tinha outras coisas para fazer, passear, enfim. E chegou de noite, eu peguei as tiras de papel, peguei o rolinho, ela me deu um rolinho, eu peguei e virei à noite fazendo. Só que teve uma hora que eu vi que eu tava fazendo errado,
porque se você não dobrar no lado certo, ele não tem esse movimento, né? Eu dormi algumas horas só, acordei mais cedo que todo mundo, sei lá, umas 5 horas da manhã, e voltei a fazer, mas eu errava na mesma coisa. Eu achei que era só o cansaço, mas eu tava errando mesmo. E eu lembro que Zilke acordou e falou assim: "Você não dormiu?" Eu falei: "Cochilei, mas eu tô agoniada, que eu não posso voltar pro Brasil sem estar sabendo isso daqui, porque eu não tinha isso em livros e não tinha ninguém para me ajudar." Então, eu quero mostrar com isso que quando a gente quer aprender, a gente tem que se empenhar, né? Seja no que for. E aí ela me mostrou o erro que eu estava fazendo. Eu passei o domingo, as poucas horas que dava, eu repetia para eu gravar bastante. E aí ela me deu um rolo de presente. E aliás, me deu mais de um, né? Me deu 2 rolos, inclusive esse azul. Eu cortei os pedaços, fiz um rolinho, guardei na mala. Eu fiz escala em Madrid, de Munique para Madrid, e eu ia ficar algumas horas. E eu fiquei no aeroporto fazendo isso, repetindo, acabava, fazia outro, acabava, fazia outro. E os dois brincaram comigo: "Eles vão te achar louca, né?" Falei: "Não tô nem aí se alguém me achar com cara de louca, eu não tô machucando ninguém, né?" Então eu tinha que chegar no Brasil, e eu lembro que na época, quando eu cheguei no Brasil, eu dei isso para muitas pessoas de presente. Ok, foi um joguinho, então eu só podia fazer com tiras, né? A gente aprende e fica ali com aquilo na cabeça. Isso foi em 1999. Em 2000, Paulo e Zilke vieram ao Brasil e trouxeram juntos um casal de alemães que eu não pude conhecer no ano anterior, porque ele estava doente, ele não morava na mesma cidade, ele não tinha ido ao congresso, a convenção de origami, e vieram os dois. No primeiro dia, ele já tinha, eu achava fantástico, porque ele tinha um rolinho desse daqui menor, na pochete dele, e onde a gente parava, ele me ensinava alguma coisa. Tempos depois eu fui descobrir que ele se aposentou, e o origami o origami tirou ele da depressão depois da aposentadoria, e ele passou a criar, ele tem várias criações só com tirinha de papel. Hoje ele já fez adaptação, porque o estoque de rolo de Telex não tem mais, né? Porque já acabou, só ele acabou, né? Com o estoque que Zilke comprou. E aí, no primeiro dia, quando ele chegou, ele me ensinou esse jogo de cubos, que também não tem cola. É só dobra e encaixe. Só dobra e encaixe. Mas que você, com um outro cubinho, você encaixa aqui e ele trava. Só porque eu quero encaixar, ele não tá encaixando. Ó, tá vendo? Aqui. Eu posso encaixar todo e ele trava. Para vocês verem como isso não tem cola, olha aqui. Tá soltando. Se fosse uma coisa para vender, lógico que eu botaria um susto de cola, né? Que eu costumo dizer que eu boto só um susto de cola. Então, se você mexer, às vezes, pode estar um pouco mais frouxo e ele pode soltar. Eu até gostei que isso aconteceu aqui, para mostrar que isso não tem cola mesmo, tá? Isso foi em 2000. Em 2001, eu fiz um trabalho que eu vou falar em outro vídeo mais adiante. E eu fiz esse jogo de cubos com impressão, tá? Isso foi um trabalho muito legal, muito bonito que eu fiz com mais uma pessoa, uma amiga, uma arquiteta, decoradora, Isabela Stallone Leite, que fizemos alguns trabalhos belíssimos, de muito estudo. E isso daqui, segundo Luiz Brunel, você precisa de 3 coisas,
4 coisas para viver na vida: o calor, o alimento e o carinho. E se tiver amor, se você tiver só esses 3, você tem uma vida instável. Mas se você tiver o amor, isso fica, você tem uma vida estável. Essa conclusão foi da Isabela, da querida Isa, depois de muito estudo. Mas isso daqui eu vou contar mais adiante, tá? E eu fiz o Sérgio Brito, ator, ele tinha um programa na TVE, Arte com Sérgio Brito. E nós tínhamos um amigo em comum, que foi meu aluno de origami, e era amigo do Sérgio também, um artista plástico. E um dia o Sérgio, de tanto o Antônio encheu o Sérgio foi e me chamou para ser entrevistada no programa dele. E aí eu levei algumas coisas, o Antônio me deu uma orientação, o que ele gostava para eu poder levar, e o que eu levei foi esse jogo de cubos, mas eu levei ele grande. Cada cubo aqui tinha 15 centímetros de diâmetro, então ele era grande. E o Sérgio ficou doido com esse jogo, e ele começa a entrevista falando através dos buraquinhos do cubo. Lógico, o cubo ficou grande, esse jogo aqui estava grande, não era pequenininho assim. O Sérgio ficou encantado, mas como eu já tinha dado outro origami para ele, fiquei sem graça de dar também esse jogo de cubos, senão ia aparecer Papai Noel. Não quis, não dei. Quando completou 100 entrevistados do programa, teve uma festa no CCBB. Eu sou do Rio de Janeiro, Centro Cultural do Banco do Brasil. O entrevistado número 100 foi o João Bosco, desculpa. E depois do show, da entrevista e show do João Bosco, teve um coquetel. E antes do coquetel, eu dei esse jogo de cubos para o Sérgio. Eu queria levar uma coisa significativa nesse dia, que era significativo, né, essa comemoração, e dei esse jogo e expliquei a ele. Ele ficou doido, adorou e tal. Ok, morreu o assunto, foi pro coquetel e tal. Isso, quando chegou em 2004, a Ana Vaquiano, que era a curadoria, braço direito do Sérgio, amiga, enfim, me ligou e falou assim: Sandra, o Grande Teatro Tupi vai fazer 50 anos e o Sérgio é doido por aquele jogo de cubos que você fez, e o nome do evento vai chamar Caixa de Leitura. Esse daqui é o catálogo da exposição, né? E Caixa de Leitura. E ele quer que o convite desse evento vai ser uma exposição e um pequeno resumo das novelas. Ele quer que seja um cubo seu, de origami. Para quem não sabe o que é o Grande Teatro Tupi, eram radionovelas lidas na Rádio Tupi, e compunha de Sérgio Brito, Fernanda Montenegro, Natália Timber, Ítalo Rossi, Fernando Torres, marido de Fernanda Montenegro, e o Manuel Carlos, o novelista. Entre outros atores também que participavam, mas eles eram os cabeças. E o Sérgio queria esse jogo de cubos. Como tudo, como designer, eu precisava de informações para que a Ana me desse para eu poder desenvolver. Na hora eu achei um grande desafio, mas também fiquei preocupada, será que eu vou conseguir atendê-lo? E aí a Ana me deu as informações. Esse cubo vai ter que ter 10 frases, uma frase de cada novela, radionovela que vai ser lida no palco. Tem que ter o nome dos atores e o nome do evento, Caixa de Leitura.
Bom, fui para casa, meio desesperada, e pensando como que eu vou criar isso. Eu não tinha muito tempo. Isso foi em 2004 e isso era quase o final do ano, ia ser estreado em dezembro e depois ia para São Paulo. Eu tive uma média de 2 a 3 dias só para estudar e ver o que eu podia fazer. Eu cheguei à conclusão que esse jogo de cubos aqui, ele tem 6 lados, né? Tem 4 aqui, 5, 6. Mas quando eu viro do outro lado, eu tenho mais 6. Então, se eu tinha que colocar 10 frases, o nome do evento e o nome dos atores, fechava 12 lados. Mas, ok, esse jogo aqui, já cheguei numa forma. Agora, como que eu vou entrar em gráfica com uma tira de papel? Impossível. Então, eu tinha que desenvolver uma maneira de fazer isso aqui que fosse em tamanhos menores para que pudesse entrar em gráfica, eu pudesse fazer essa diagramação, mas a diagramação acabou sendo feita por outra pessoa. Mas isso daqui tinha que entrar em gráfica. Eu não tinha como fazer entrar em gráfica tirinhas para serem impressas, né? E aí entrou, eu juntei a técnica desse jogo de cubos. Ó, vocês viram que não tem cola mesmo, né? Bom acontecer aqui no ar, aqui no vídeo. Eu entrei com o jogo, o sistema de dobra desse jogo de cubos, que nesse jogo de cubos são confeccionados 9 cubinhos, mais 10. 9 cubinhos com tirinhas de papel que vocês estão vendo aqui, que acabou de soltar. Ó, vocês veem que eu não tô mentindo, ok? Então, é só encaixado, tá? Ó, só encaixado. Então, esses cubinhos aqui são confeccionados com 3 tiras de papel e depois eu venho com uma outra tira costurando isso tudo. Então, eu peguei a técnica desse cubo, desse jogo de cubos do Hans Strobel e juntei a esse. Mas como é que eu vou colar esse aqui? Bom, eu consegui, depois de muito estudo, imprime, estuda, diagrama. Não, agora é assim, agora é assado. Não, isso não deu certo, volta. Confeccionava os cubinhos, mas os cubinhos, uma frase estava aqui, a outra estava de cabeça para baixo. E aí eu cheguei a um estudo, onde eu fiz, tenho cálculos, gabaritos, né? Isso tudo tá guardado, lógico, tá? E aí nós chegamos num produto belíssimo, que é essa caixinha aqui. Era o brinde do evento, ok? Para escolher essa foto aqui, tinha que ter uma foto deles aqui. E eu e Ana foi uma loucura, porque cada foto mais linda, aqui tá Sérgio Brito e Fernanda Montenegro. É cada foto uma mais linda que a outra, e a gente tinha que pegar de maneira que ela encaixasse aqui o rosto. Então foi assim, foi muito difícil a gente escolher. Espero que a Ana esteja assistindo, porque foi muito difícil, pelas fotos belíssimas, eles eram lindíssimos, né? Quando novos. E Natália Timber e Fernanda Montenegro ainda estão aí, graças a Deus, né? E aí a pessoa recebia essa caixa. Quando ela recebia a caixa, ela tinha o convite aqui, onde você tem 4 quadrados
que é exatamente o... São 4 atores, então 4 cubos. Então, o que em origami a gente chama de tatô, a gente abre aqui e tem todos os dados do evento. E você fecha, tem a composição do convite com o jogo de cubos, onde eu consegui caixa de leitura, Grande Teatro Tupi. Você virava do outro lado, tinha um nome, tem o nome dos 4 atores, os principais. Tirando esses 2 lados aqui, cada lado tem uma frase. O homem mais forte é aquele que está só. Henry Ibsen. Então, cada lado tinha... Então, aqui eu tenho 4 lados. Assim é, se lhe parece, de Pirandello. 4. E quando eu viro do avesso, teoricamente, eu tenho mais 6. Então, eu consegui chegar à solução. Aqui eu tive que usar cola, lógico, né? Para unir um cubinho ao outro, ok? E graças a Deus isso daqui foi uma solução, assim, fantástica. Eu gostei muito da solução. Foi uma peça trabalhosa. Eu tive ajuda da Marise Costa, que na época era uma das minhas ajudantes. Isso daqui foi uma loucura produzir, porque foram só 350 unidades, né? Então, isso é um trabalho que eu gosto muito. Então, a pessoa, essa caixinha era o convite que ia para casa das pessoas, para os convidados, porque a estreia foi só para convidados, e lá na hora as pessoas recebiam esse livro aqui com fotos, que é belíssimo, a comemoração. E depois foram feitos mais 350 para exposição em São Paulo. Então, isso daqui é um produto que, a partir desse jogo de cubos, em cima desse estudo que eu fiz, tem um estudo, e isso daqui não foi brincadeira, foi assim um trabalho árduo de estudo, onde é que eu venho para cá, onde que eu vou para lá, e que depois me gerou muitos produtos. A partir daí, eu passei a fazer como um produto, um dos meus produtos de venda, o mesmo cubo com frases. Às vezes eu pego frases de livros soltos. Já teve um que eu fiz um livro de frases do publicitário Roberto do Alibe. Eu escolhi assim no olho. E uma coisa que eu gosto, e quem me conhece sabe, eu gosto sempre de dar créditos. Eu consegui desenvolver uma maneira de fazer esse cubo com um papel menor, os cubos soltos e um sistema para costurar eles. Tem cola sim, mas uma coisa que quem me conhece sabe, eu coloco sempre, apesar daqui vai estar ao contrário, eu coloco sempre os créditos. Eu não deixo de ficar sem os créditos. Essa peça foi confeccionada artesanalmente a partir da peça FlexiCube de Philippe Noble, utilizando a técnica da peça de Hans Strobel. Então, isso é Philippe Noble. E a técnica eu tirei desse daqui, que é do Hans Strobel. Então, é uma coisa que eu sempre gosto de frisar. Esse cubo me deu origem depois, como eu fiz isso daqui para vender, aproveitando todo o estudo que eu fiz. Uma pessoa da Firjan, uma vez, me chamou para um evento, para eu fazer o brinde de um evento da Firjan, SESI, SESC. E eu acabei fazendo.
que foi, ó, o mesmo jogo de cubos. Eu só não gosto de fotos. Você tem que estar com um cubo pronto assim para você poder ler as informações, né? Então, depois de todo esse estudo aqui do cubo para o Sérgio, isso não tem como eu não lembrar. Toda vez que eu vejo isso, eu lembro do Sérgio, né? E o da Firjan foram feitos também uma média de 350, 550, eu não me lembro, não foi uma quantidade alta, feito tudo manual, a montagem é toda manual. E ela foi distribuída dentro de uma garrafa PET, que isso foi uma coisa exigida pelo Sesc, né? Lá pela Firjan, que eles queriam. Então, isso daqui me gerou um outro produto, né? Em cima de um estudo, que foram 3 dias, 2, 3 dias que eu tive que resolver, porque estava tudo em cima da hora. Eu consegui produzir outras peças. Esse jogo de cubos aqui, eu queria mostrar aqui, ó. Ó, você pode fazer as tiras também, ó. As tiras estão todas são quadradinhos para a gente confeccionar, tanto esse quanto esse. Só que esse a gente faz em pedaços. Esse daqui não, esse daqui é inteiro, um papel inteiro, mas depois que eu desenvolvi essa maneira para poder botar texto, né? E esse jogo de cubos aqui, em 2014, eu resolvi fazer como brinde para os meus clientes, para distribuir para os meus clientes, uma maneira de ficar em pé. E eu tinha a minha logomarca. E aí eu fiz cada um de uma cor, cada cliente recebia de uma cor, né? Era vermelho com o cubinho laranja, laranja com o cubinho amarelo e vice-versa. Agora, sempre com cuidado, todos iam dentro de uma caixinha. A dobradura é criação minha. E dentro ia o cubo com uma orientação de como encaixar, né? Esse cubo aqui. E ele também tem aqui eu tenho todas as informações, também os créditos, os devidos créditos, que eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer. Então, eu gosto de ver peças que eu possa criar em cima dessas peças. E em cima desse do Sérgio Brito, agora ano passado eu fiz um em especial para Ana Vaquiano, que ela queria dar um brinde para alguns amigos, e eu fiz com as frases dela, todos dentro de uma caixinha, direitinho. Quando ela me ligou pedindo, eu falei assim: ih, Ana, o cubinho do Sérgio? Ela falou: eu falei, não tem jeito. E assim, para finalizar, tudo tem um estudo, né? Nada é de qualquer jeito. Então, isso daqui foi um processo de estudo para eu fazer o calendário, de como que eu ia fazer o calendário, né? Então, aqui, qual é a história? É uma maneira de eu mostrar a história, cada peça tem uma história. Eu gosto de contar essas histórias porque ver que o processo não é tão simples assim. É lógico que é um conjunto de informações que a gente tem, né? Que eu vou adquirindo, como qualquer área, você vai adquirindo essa experiência, essas informações. E eu tô sempre preocupada num todo, né?
não só do meu produto, como da embalagem, como é que ele vai chegar. Que isso foi um brinde que eu fiz final de 2013 para dar de brinde para os meus clientes como presente de ano novo. Então eu tenho sempre esse cuidado, né, de ter o produto completo, né, dependendo do destino dele, né, como aqui do Sérgio. Então eu fui fazendo uma composição. Então nada é por acaso, assim, por acaso, né? A gente tem que ter um estudo, tudo tem que ter um estudo. Eu não consigo fazer sem ter um estudo antes. Essa é a minha formação, é assim que eu aprendi, seja no colégio, seja na faculdade, seja na vida. Eu gosto sempre desse estudo. Às vezes eu não tenho muito tempo para esse estudo, né? E eu gosto dessas historinhas. Hoje, por acaso, não sei porque eu estava lembrando de uma professora de história que eu tive no colégio, que de vez em quando professora de história, e de vez em quando ela contava umas historinhas, assim, de bastidores de Dom Pedro. Engraçado que eu não lembro das histórias, mas eu lembro dela contar, tipo, fofoquinha de bastidores. Onde ela descobria isso, eu não sei, mas enfim. Eu acho legal a gente ter essa história, e eu gosto de contar essa história, para não achar que eu estalo o dedo e a peça está pronta, né? Que cai do céu, não cai. Eu tenho que estudar sim, e muito. E esse daqui, esse jogo de cubos em especial, eu transformei ele que eu tenho que fazer de novo, que ele foi danificado numa mudança, mas eu fiz ele grande, como porta-CD. Eu fiz ele bem grande. Aqui cabiam os CDs. Então, infelizmente eu tenho que fazer de novo, né? Porque ele foi danificado, não foi bem embalado, enfim. Então, quem não me conhece, sou Sandra Gulino, me especializei em origami e vou pedir para vocês se inscreverem aqui no meu canal do YouTube, que a partir de agora esses filmezinhos vão aqui para o YouTube, e dá uma curtida se você gostou. Qualquer coisa, tô no Instagram, tô no Facebook, ou tem meus contatos aqui no YouTube, tem meus contatos, telefone, e-mail. Se tiver alguma dúvida, se tiver alguma pergunta, tô às ordens para responder. Gosto muito de falar do meu trabalho, de todo esse meu processo, né, que eu faço, tá? Algumas pessoas na última live me pediram algumas